Em Juízes capítulo 3, versículo 7 até 11, vai falar sobre o primeiro juiz que Deus levanta realmente para libertar o seu povo. Interessante é que Israel ele começa a clamar a Deus depois de estar bem distante de Deus, né? E eles começam a clamar a Deus por liberdade. E por clamar por liberdade, Deus então levanta um libertador para o seu povo. Interessante que ele levanta exatamente um libertador que vem da tribo de Judá. O nome dele é Otiniel. Como falado, Otiniel é um homem da tribo de Judá que é escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Então acontece com ele o que acontece com alguns outros juízes, mostrando que o Espírito de Deus vai nele, então o capacita para ser de fato o libertador do seu povo. Ele consegue libertar o seu povo. E o interessante vai falar que depois da sua libertação, o povo fica em paz, mas só durante 40 anos. E vai dar uma ênfase no final desse texto, quando vai falar, e Otiniel morreu. Queria fazer um paralelo para que a gente pudesse entender que toda a Bíblia só vai apontar para uma pessoa, Cristo. Como o povo de Israel, nós necessitávamos de ser libertos. E Deus levantou realmente um libertador para nós. Interessante que, como Otiniel, esse nosso libertador, ele vem também de Judá. E mais interessante ainda, quando nós vemos o significado do nome Otiniel. O nome dele significa leão de Deus. O nosso libertador, assim como Otiniel, ele é o leão da tribo de Judá. Só que existe uma diferença absurda entre os dois. Otiniel, ele consegue a liberdade para o seu povo, mas por pouco tempo, por 40 anos. O nosso Otiniel, o nosso leão da tribo de Judá, ele nos liberta para todos sempre. E o final do texto, como foi falado, Otiniel ele vai e morre. O nosso Otiniel, o leão da tribo de Judá, ele morre, mas ele ressuscita, para assim viver eternamente em paz conosco. Que Deus te abençoe, que possamos de fato glorificar o nosso libertador, ao nosso Otiniel, ao nosso leão da tribo de Judá, entendendo que de fato quando ele nos justifica, nós temos paz com ele eternamente, aquele que morreu e ressuscitou. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas com o nosso libertador, o nosso leão da tribo de Judá. Que Deus te abençoe.